Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Com a condenação que se abateu sobre a cidade franca de Valíria, o maior poder imperial em todo o mundo conhecido, seu poder se esfacelou da noite para o dia, e o grande império que controlava deixou de existir. A morte dos senhores de dragões e a destruição completa dos exércitos valirianos, as grandes forças responsáveis por preservar a estabilidade e a paz em grandes porções do continente de Essos, permitiu que tais terras mergulhassem em um período de caos, turbulência, sangue e morte sem precedentes em sua história, pois onde a ordem desaba, o pânico sempre se instaura. O século de sangue havia se iniciado. Foi nesse contexto que os senhores dos cavalos Dothraki pela primeira vez rumaram em direção a oeste a partir de seu mar de grama, depois de possivelmente terem sido pressionados desde o outro lado das Montanhas dos Ossos pelos selvagens de Jogosnai, e varreram todas as terras pelas quais passaram com aço e fogo, pisoteando e desmantelando vilas, cidades e reinos inteiros em seu caminho. As grandes cidades do outrora poderoso reino de Sarnor, uma das primeiras civilizações do mundo, da qual falei neste vídeo, que você poderá assistir clicando no cartão acima ou no link na descrição, caíram uma a uma perante as ondas de Calazares e furiosos guerreiros, ao longo dos anos e décadas. E ainda na primeira metade do século de sangue, tais guerreiros já estavam às portas da agora cidade livre de Koor, uma das antigas colônias valirianas emancipadas pela queda da Cidade Franca. Normalmente, os Kooriki, tal como seus co-irmãos de outras cidades livres, responderiam a tamanha ameaça enviando para sul um apelo a Valíria, pedindo pela intervenção dos temíveis senhores de dragões para que lhes defendessem, e isso seria o suficiente para varrer os Dothraki em campo. Mas isso já não era mais uma opção, de modo que eles se consumiram em temor. Pior ainda, a cidade não contava com uma força militar própria, tendo se apoiado até então no poderio valiriano para se proteger, e por isso contava apenas com uma diminuta guarnição, de modo que precisava encontrar uma solução para essa questão e depressa, pois a ameaça que encaravam era muito séria. Aproximando-se cada vez mais da cidade, encontrava-se o grande Calazar liderado por Khal Tenmo, consistindo de pelo menos 50 mil pessoas, das quais metade eram guerreiros experientes repletos de sinetas dos cabelos, sedentos por sangue e riquezas. Tal força esmagadora viajava de cidade em cidade, saqueando e queimando tudo em seu caminho, e se aproximava depressa das muralhas de Koor. Cientes disso, os líderes Kooriki reforçaram suas defesas, dobraram o contingente de sua guarnição e contrataram duas das famosas companhias mercenárias que lutavam nas terras disputadas para servir como a linha de frente de seu esforço defensivo, os brilhantes estandartes e os segundos filhos. Contudo, alguns dos mais cautelosos entre os líderes da cidade providenciaram também para que um enviado cavalgasse a toda pressa ao sul, em direção à Baía dos Escravos, para adquirir um exército de 3.000 imaculados, considerados como a melhor infantaria do mundo, junto aos bons mestres de Astapor, como uma força de combate adicional, pois se existia alguma coisa que era tão verdade então quanto continua a ser hoje sobre companhias de mercenários, é que elas não são dignas de confiança. Finalmente, o dia da batalha havia chegado. Khal Tenmo posicionou seus 25 mil guerreiros montados diante dos grandes portões de Koor e ordenou que eles avançassem, uivando pelo sangue Kooriki e brandindo seus afiados araques curvos, reluzindo contra os raios dourados da alvorada. O primeiro dia de combate representou uma grande vitória para Tenmo, pois embora os soldados da guarnição de Koor tenham infligido aos Dothraki mais de 5 mil baixas, sua força de defesa e cavalaria pesada foram quase completamente varridos pelo assalto, de modo que a guarnição de Koor praticamente deixou de existir. Para piorar ainda mais a situação, após experimentar o primeiro gosto da batalha contra os selvagens do leste, as duas companhias mercenárias contratadas pela cidade haviam fugido sem nenhuma cerimônia, abandonando Koor à sua própria sorte. Com isso, os Dothraki recuaram para seus acampamentos, para festejar e beber em honra aos seus caídos e celebrar sua vitória, mas esperava-se que eles retornassem no dia seguinte, para concluir sua conquista, quebrar os portões da cidade, saqueando-a e incendiando-a.
Toda a esperança parecia perdida, e muitos Kooriki já haviam se conformado com o destino que lhes aguardava. Contudo, aparentemente, os deuses ainda não haviam terminado com a cidade. Durante a noite que precedeu o retorno dos Dothraki, o reforço de 3.000 Imaculados chegou silenciosamente a Koor e se posicionou com uma calma e organização desconcertantes diante dos portões da cidade, se colocando entre as muralhas e a gigantesca hoste atacante. E então, eles esperaram. Em formação, armados e couraçados, com escudos altos e lanças apontadas. Eles esperaram. No dia seguinte, a hoste Dothraki estava pronta para avançar sobre a cidade e se deparou com os Imaculados já em formação de batalha. Naturalmente, estando em 20.000 soldados e defrontando 3.000, Khal Temo poderia ter facilmente flanqueado e envelopado o diminuto batalhão de eunucos, arrasando-os por 3 lados, mas esse não era o modo de guerrear dos senhores dos cavalos. De acordo com a filosofia de combate dos Dothraki, um soldado que não estivesse montado sobre o dorso de um cavalo não era melhor ou mais digno de respeito ou temor do que um camponês ou uma ovelha, de modo que ao invés de ordenar aos seus homens que se movimentassem pelos lados, Khal Temo simplesmente ordenou um avanço total pela frente, na esperança de pisotear os Imaculados e de tirá-los do caminho com um único golpe rápido e furioso, mas não foi isso que se passou. Por 18 vezes, os Dothraki avançaram com toda a velocidade e ferocidade por sobre a linha de Imaculados, e por 18 vezes eles foram repelidos. Os eunucos também sobreviveram a mais 3 tentativas de ataque dos arqueiros de Temo, que esperavam enfraquecê-los o suficiente para permitir que os cavaleiros dessem o golpe de misericórdia. Ao final da luta, quando os Dothraki finalmente julgaram que tais avanços não conquistariam nada além de mais sofrimento e cansaço, mais de 12.000 guerreiros, de um total de 20.000, haviam sido mortos nos embates, incluindo Khal Temo, seus filhos e todos os seus companheiros de sangue. Por outro lado, dos 3.000 Imaculados que haviam montado sua silenciosa formação de batalha diante dos portões de Koor, apenas 600 permaneciam de pé, mas não se mostravam abalados em absoluto, e apenas se mantinham em formação, com escudos levantados e lanças apontadas, numa férrea disciplina que assombraria qualquer homem comum. E com toda a certeza assombrou também aos Dothraki, que nunca haviam defrontado nenhuma força que lhes houvesse resistido com a metade da bravura ou ferocidade daqueles eunucos, homens incompletos que os Dothraki acreditavam ser alvos fáceis antes do início das lutas. 4 dias após o furioso combate entre as duas forças, um novo Khal fora escolhido para liderar o diminuto Khalazar, e o homem liderou todos os seus comandados sobreviventes em uma procissão solene diante das muralhas de Koor, perante a linha de batalha dos Imaculados e dos olhares dos estupefatos Koorikes, que a tudo assistiram do topo de suas muralhas. Enquanto passavam pelos eunucos, cada um dos 8.000 guerreiros sobreviventes parou, cortou fora seu cabelo trançado repleto de sinos, o símbolo máximo de suas proezas militares e o penhor de respeito perante sua sociedade, e atirou-o aos pés dos Imaculados, que a tudo assistiam com expressões impassíveis, ainda em formação. Logo, a pilha de tranças e sinos era grande e imponente, e os Dothraki se encontravam em retirada, virando as costas a Koor e as perspectivas de mais conquistas e saques adiante. Nenhum Khalazar Dothraki jamais voltaria a ameaçar a Cidade Livre, embora tenham estado de passagem por aqui e tenham sido apaziguados com alguns presentes, pois a ferocidade e a disciplina demonstradas pelos valentes 3.000 soldados escravos diante de sua investida fora algo que nunca haviam presenciado em nenhum outro contexto, e os Dothraki valorizavam as demonstrações de bravura em combate acima de todo o resto. Os Kooriki, por sua vez, mal podiam acreditar naquilo que testemunhavam. Sua cidade, que parecia estar à beira da destruição poucos dias antes, fora salva e repelira com sucesso o que parecia ser uma força de ataque irresistível, e tudo graças a uma diminuta força de soldados escravos comprados às pressas como um último recurso. Daquele dia em diante, os Imaculados adquiriram uma fama imortal em toda Essos, e sua reputação como a melhor unidade de infantaria do mundo se sacramentou. Para além disso, os Dothraki em todos os cantos do continente passaram a nutrir um respeito reverente pelos Imaculados e foram forçados a rever seus conceitos sobre o desprezo que sentiam pelos soldados de infantaria após tão esmagadora derrota.
A cidade de Koor, por sua vez, passou a contar única e exclusivamente com Imaculados para compor sua guarnição daquele momento em diante, e cada soldado imaculado a serviço em Koor leva até os dias de hoje, preso à ponta de sua lança, um tufo de cabelo humano, um símbolo de triunfo sobre a adversidade e vitória sobre os saqueadores mais temidos e imbatíveis de Essos até então, que consagrou os Imaculados como os maiores soldados que o mundo já conheceu.